Olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá começar. 8h30 aí em ponto. Estão todos vendo aí, pessoal? Vendo e ouvindo bem? Tá tudo certinho? Ótimo, ótimo. Boa noite, Cindy. Obrigado aí pela resposta. Helena também tá aí. Bom, vamos lá então. E hoje tá ali a data, né? Dia 23, na verdade, aqui, tá na apresentação. Eu acabei mexendo na apresentação agora há pouco, por isso que eu não coloquei lá no Moodle, mas não se preocupem, assim que acabar a aula eu coloco, tá? E eu quero começar hoje aqui de uma maneira mais, como que eu vou dizer, mão na massa, né? Ou seja, eu quero pedir para vocês fazerem isso daí. Ou seja, criar um programa, e aí fica a critério de vocês se vocês vão querer criar no Atom ou se vocês vão querer criar no terminal, tá? Isso não importa, mas eu acho que é necessário realmente aí, enfim, criar alguma coisa, fazer alguma coisa, em vez de apenas, digamos, copiar exemplos e olhar exemplos, né? Eu não sei aí como que vocês estão fazendo ou não, mas eu queria deixar aqui uns 5 minutos, acho que não mais do que isso, para que vocês criassem aí um programa, e aí peço para que vocês coloquem aqui no chat, ou caso alguém queira, óbvio, pode aí abrir o áudio, se alguém quiser também até compartilhar a tela, eu já configurei aqui para que vocês possam aí compartilhar o que vocês estão fazendo, tá? Então, qualquer pessoa, a qualquer minuto pode fazer isso, a qualquer momento pode fazer isso, só peço aí para que avise, né, claro. Mas eu queria pedir para vocês fazerem isso, eu estou com um chat aqui aberto, e para que vocês redigissem, então, esse programa. Como eu disse, um programa que vai mostrar o salário atual de 750, e um aumento de 15% nesse valor, com aquilo que vocês já sabem atualmente, tá? Então, enfim, eu vou até aqui utilizar aqui um recurso. Deixa eu ver aqui, nós temos aqui, né, 9 participantes, eu vou dividi-los aqui, tá? Não sei se vocês conhecem o recurso da sala simultânea, acredito que sim, né, aqui no Zoom. Então, eu vou colocá-los aí nessas salas, deixar aí 5 minutinhos, literalmente contados, tá? Para que vocês possam pensar nisso e depois aí a gente vê, tá bom? Então, vai aparecer aí uma mensagem para vocês entrarem nessa sala simultânea. Como eu falei, parto do princípio de que vocês sabem como isso funciona, então nada mais é do que, enfim, vai aparecer essa mensagem, vocês vão entrar, vão conversar entre vocês aí que estiverem nas salas, e depois eu chamo de volta, e aí a gente volta para cá, tá? Para a sala geral. Se por algum acaso, tá, der algum problema, não, depois na hora de voltar, não voltou, deu erro, enfim, caiu a conexão, basta entrar no mesmo link da aula normal, que a gente vai começar aí do mesmo jeito, tá? A gente vai dar continuidade pelo mesmo link da sala de hoje, tá? Mas pelos testes e pelas vezes que eu já usei, nunca deu problema. Mas é isso, tá? Vou dividi-los agora e aí, enfim, pensem nisso daí, 5 minutinhos, tá? Coisa bem simples. Vamos lá e vou colocar aqui vocês todos.
Vamos só esperar o pessoal voltar. Estou vendo que tem alguns ainda que ainda estão aí nas salas, mas como vocês viram, vai voltar automático, né? Só esperar um minuto. Pronto. Bom, acredito que todos estejam aqui, né? Temos aqui 11, era o número que a gente tinha, então, antes. E, bom, vamos lá, então. Como eu coloquei, queria pedir aqui, eu não sei se vocês chegaram aí ver o grupo em que vocês estavam, mas eu vi aqui, não se preocupem, então eu vi que a Cindy e os demais, óbvio, esses correspondem ao grupo número 1. O que vocês escreveram de código? O que vocês pensaram para responder a isso daí? Se vocês quiserem, como eu disse, compartilhar a tela, ou se vocês quiserem aí abrir só o áudio, ou se quiser só colocar no chat, mas o que vocês pensaram aí? Qual foi o código que vocês pensaram? Consegue-me ouvir, professor? Sim, sim, perfeito, perfeito. Nós pronto, ainda estávamos a tentar escrever o código, não conseguimos chegar a uma conclusão, mas pronto, o que nós percebemos mais ou menos foi, primeiro, tentámos denominar o X, atribuir o valor de 750 euros a X, e depois pensámos também a utilizar o while para fazer uma repetição simultânea do aumento do valor e multiplicar o X por 0,15. Ok. Depois, tudo bem, tem uma coisinha aí só que a gente vai comentar, mas não tem problema, tá? Esse que a Helena colocou, não sei se a Helena estava no grupo 2 ou não, mas eu só anotei os primeiros nomes que apareceram para mim, que era da Francisca. Não sei se é o mesmo grupo, mas se for, tem um código aí também, tá? Ou seja, deixando isso daqui, e aí percebam. E depois o grupo 3, que estava o primeiro nome que apareceu para mim, era Alan. Então, não sei também o que vocês colocaram. E aí, Helena, você estava no 2 ou no 3? Pode colocar aí no chat, se você quiser, só para eu saber aqui qual é o grupo. Enquanto eu pego o seu código e copio aqui. Opa, peraí. Eu tinha configurado aqui para não copiar, mas enfim, isso é o de menos. A gente faz aqui depois. Alan, e o seu grupo, Alan? Grupo 3, o que vocês pensaram aí? Ok, pronto. Que seja, o que vocês fizeram aí? O que vocês imaginaram? Se é que imaginaram algo. Boa noite, professor. Boa noite. Nós basicamente fizemos como a colega Helena escreveu. Colocou aqui, tá. Uhum. Ok, sem problemas. Eu só estou passando aqui para o Atom, aqui para mim, o código dela, o código que ela colocou. Eu não consegui copiar aqui, porque eu tinha configurado para, enfim, fazer de uma coisa diferente, mas, enfim. De toda sorte, o que eu quero comentar aqui em primeiro lugar? X mais Y, pronto. O primeiro grupo, que acho que foi o Diogo que falou, né, Diogo, que você comentou aqui, o que eu quero comentar, na verdade? O que eu quero comentar é que eu não percebi muito bem por que vocês resolveram utilizar um while, ok? Porque, na verdade, você não precisa. Vejam aí todos, claro, né? O que a Helena colocou no chat, que é uma forma de resolver, tá? Eu vou colocar aqui que são os números Y. Não tem nada a ver, tá? Aqui nós temos, deixa eu até fazer aqui clear. Ali em cima tem um código que eu criei, tá? E embaixo, ali o 862, o número é o mesmo, é o código que a Helena colocou aqui, tá? Então, na verdade, o que acontece? E aqui vamos pensar, está no mesmo arquivo, por isso que está aparecendo em sequência. Deixa eu arrastar aqui o Atom para que vocês vejam o código. Então, esse aqui é o código que a Helena colocou, tá? 3 linhas, show de bola, sem problema nenhum. Define o X como 750
o y, que é o 750 vezes o ponto 15, e depois o somatório dos dois. Ótimo. Agora aqui, tá certo, tá? Mas eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa, que eu quero que vocês tenham atenção, tá? E isso aqui, ter atenção... Então, primeiro, tá? Helena, e o grupo 3 aí do Alan, o João, etc., né? Que colocaram ali, certinho, a lógica foi essa. Por isso que eu perguntei do primeiro grupo que o Diogo falou. Eu não entendi o porquê do while, eu não precisava do while, porque você não estava fazendo repetições. Ou seja, o while seria útil se, por exemplo, você, imagine, você quer calcular esse aumento de 15%, vamos imaginar, mas de vários salários diferentes. E esses salários são salários que são inseridos pela pessoa que está usando o seu programa, por exemplo. Então, você coloca lá, digite o salário, aí a pessoa põe 750, aí ele mostra o resultado. E aí vamos imaginar que tem a mensagem. Quer de novo, sim ou não? Tá? E aí, se a pessoa digitar o S do sim, ele repete, pede de novo, se não, termina o programa. Tá? Então, aí sim você teria um while. Mas aqui não. Aqui é bastante simples, por isso que eu volto para cá. Tá? Repito que o que está aqui nas linhas 9, 10 e 11 aí, todos vocês viram no chat, é o código que o grupo da Francisca, da Helena colocaram. Perfeito, sem problema. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa aqui, que é importante em termos, e olhando aqui de um ponto de vista muito pragmático, muito realista. É importante em termos de avaliação para vocês, mas é importante também para o dia a dia. Tá? É importante também para quando vocês estiverem, enfim, criando programas, se for o caso. Olhem para o texto. O texto pede para que você mostre o salário atual e o aumento deste valor. Então, do ponto de vista do aumento, o código do grupo 2, que está ali selecionado, linhas 9, 10 e 11, perfeito. Ele mostra o aumento, só que ele não faz a primeira parte. Tá? Então, se isso fosse uma avaliação, por exemplo, teria metade da nota. Por quê? Porque está sendo pedido para mostrar o atual e mostrar o atual com o aumento. Tá? Então, tenham atenção a esses detalhes quando vocês forem olhar. E como eu falei, eu estou sendo aqui muito pragmático do ponto de vista aí de uma avaliação, claro, mas eu também quero que vocês entendam isso do ponto de vista, efetivamente, de na hora que for desenvolver alguma coisa. Né? Ou seja, eventualmente as pessoas vão pedir para vocês, tem de mostrar isso, mostrar aquilo, então ter atenção a esse detalhezinho. E por isso que o primeiro, aqui, claro, eu cheguei no mesmo raciocínio, no mesmo resultado, como vocês viram aqui, né? Ou seja, a gente chegou a 862, então perfeita a conta. Agora aqui eu coloquei de uma maneira um pouco diferente, lógico. Quer dizer, aqui eu coloquei ali na primeira linha, mostrei o salário atual e depois optei por criar duas variáveis. Tá? Eu não precisaria, lembrem-se do que eu falei ontem, eu precisaria dessa linha aqui? Não. Eu posso pegar essa linha aqui e colocar aqui, ó, 750, que é o salário, e posso colocar aqui também, 750. O aumento aqui eu posso colocar 15. E ele vai dar exatamente o mesmo resultado. Tá? Se eu executar isso daqui, ele vai dar exatamente a mesma mensagem lá de cima. Então, isso é para mostrar para vocês, como eu mostrei ontem, que eu posso aqui fazer direto, como estava antes, ou eu posso fazer com variáveis, tanto faz. Tá? Ou poderia fazer ainda mais direto, como o que o grupo 2 fez. Ou seja, você pega os valores e pronto. Tá? Então, sem problema nenhum, só para mostrar que maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Alguma dúvida nesse código aí ou nesse exercício bem simples? Alguém tem alguma pergunta? Acho que aqui está bem claro para todos, né? Agora, sim, diga, deixa eu ver aqui. Sim, coloco sim. Vou copiar tudo aqui, colocar tudo aqui no chat, tá? Não tem problema. E também depois eu vou pegar esses códigos fonte
esses que eu faço aqui no Atom, e eu vou colocar lá no Moodle também, tá? Então, não se preocupem que eu vou colocar lá, sem problema nenhum, tá? Enfim, até mesmo para vocês poderem olhar depois, então, sem problema. O que eu quero aqui chamar a atenção de um detalhe, que eu já usei esse detalhe, usei ele na aula de segunda-feira, mas eu falei depois a gente vê, mas eu já vou passar logo para vocês. Vocês estão vendo aqui na linha 7, esse print com contrabarra, né, ou barra invertida N. Tá? O que é isso? Isso é um símbolo que o Python utiliza para indicar que deve-se pular uma linha. Ou, em outras palavras, aquilo ali é a mesma coisa que carregar no Enter. Ok? Percebam aqui, eu vou apagar essa linha. Vocês já viram aqui como que ele está saindo ali. Vamos colocar aqui de novo. Opa, peraí. Aqui, vocês podem perceber que tem uma linha entre o meu código e o código do grupo 2, ou o resultado do código do grupo 2. Eu apago essa linha, salvo, e vou lá de novo. Percebam como agora saiu colado, digamos assim, né? Os dois números aqui, 862.5,5 no caso, saiu tudo junto. Então, na hora de mostrar alguma coisa na tela, se vocês quiserem pular uma linha, basta colocar aí esse contra barra N, né? Ou a barra invertida, entre aspas. Ok? Dois detalhes sobre isso ainda. Em primeiro lugar, se isso está entre aspas, significa dizer que aquilo é texto. Lembrem-se, falamos ontem. Isso, portanto, é uma string. Aquela barra invertida N, tá? Isso aqui, é uma string. Tá? É uma string que não aparece. Se você abrir o seu documento, qualquer documento seu no Word, e você apertar lá no Enter, carregar no Enter, o que vai acontecer? Você vai pular linhas, você sabe disso muito bem, mas não aparece nada ali. Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Então, o mesmo raciocínio no sentido de não aparecer. O que eu quero deixar claro é que isso é um texto, é uma string. E por que eu estou falando isso agora? Anote, tá? Tome uma nota disso, porque nós vamos usar isso depois. Por quê? Porque eu posso colocar isso logo depois do meu texto. Eu quero colocar aqui, eu vou colocar ali, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui print e vou inventar qualquer coisa aqui. Olá, tá? É essa mensagem. E aí eu posso colocar aqui também, desse jeito que está aí, que vocês estão vendo aí. E aí eu vou pegar aqui o primeiro e vou colocar aqui embaixo. Veja que eu estou misturando um monte de coisa aqui, mas o que importa agora é o barra N. Percebam ali a diferença. Tá? Esqueçamos agora essa questão da conta. Eu quero que vocês foquem nos 3 olás. Ou seja, eu tenho este olá aqui, aí ele passa para a próxima linha. Perfeito. É o que a gente está vendo aqui. Mas se eu quiser deixar essa linha, pular esta linha que vocês estão vendo entre o segundo e o terceiro olás, eu coloco aqui o contra barra N, a barra invertida N. Então, todas as vezes que vocês quiserem pular uma linha, tá? Ou vocês colocam como estava antes, só o print, aspas, contra barra N, aspas, ou vocês colocam contra barra N no final. Não tem problema algum. Tá? O Python vai mostrar a sua string na tela e vai mostrar esse caractere. Isso aqui é um caractere. E é um caractere onde que ele está? Ele está aqui, ó. Ele está nessa linha em azul, que obviamente a gente não vê porque não tem nada. Tá? Mas para o Python tem. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Na verdade, esses são os 2 pontos. O primeiro ponto é que ele é uma string. Esse caractere contra barra N é uma string, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você pode colocar colado com a palavra que você quiser. Não tem problema. Mas o ponto principal é o fato dele ser uma string. Por quê? E aqui nós vamos começar a inventar ou melhorar esse programa. Tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Vou tirar aqui o que o grupo fez, que não está errado, repito. E vamos lá.
O que eu quero fazer aqui? Como vocês podem ver aqui, tá? E aqui deixa eu guardar agora, e vamos aqui usar isso, e vamos fazer isso, tá? Eu estou colocando o número, na segunda linha, na terceira linha, o aumento, tá? E esse programa ele está funcionando porque eu sei o salário. Ótimo. Agora, imaginemos que foi o exemplo que eu dei para o primeiro grupo, do while. Imaginemos que o utilizador do programa vai inserir este número o tempo todo. Então, eu não posso aqui na primeira linha dizer que o salário é 750. Porque o que vai acontecer antes? Antes vai ter a seguinte, com outras palavras, é claro, mas vai ter o seguinte comando: insira o salário da pessoa. Tá? Vai ter uma mensagem na tela dizendo isso. Insira o salário, digite o salário, informe o salário, o verbo vocês colocam o que vocês quiserem. Mas vai ter lá, digite o salário da pessoa. Esse salário da pessoa vai ficar numa variável qualquer, que aqui eu vou chamar de salário. Salário vai receber o que o utilizador digitar, inserir. Ok? Depois eu tenho de mostrar o salário que foi inserido. Aí eu chego ali, print, salário atual, é o salário atual. Só que eu não consigo colocar aqui, obviamente, vamos imaginar que, esqueçam isso aqui, claro. Vamos imaginar que agora, isso aqui é uma variável, já expliquei ontem. Eu não posso simplesmente colocar isso aqui no meio. Porque, como vocês estão percebendo, se eu coloco a variável no meio, o que está acontecendo? Ela deixa de ser uma variável e ela passa a ser um texto. Tá? Então, eu tenho de criar mecanismos para poder inserir números no meio de textos. Tá? E é isso que a gente vai começar a ver aqui hoje. Quer dizer, imaginemos que aqui eu tenho um salário de 750. Eu não posso fazer isso que está aí. Porque, obviamente, quando o Python ler esta segunda linha, ele vai ver que logo aqui no início do print tem uma aspa e ele vai encontrar, ou vai considerar que tudo que vem depois das aspas, até ele encontrar outra aspa no final, tudo que está no meio delas é texto. Portanto, isso que está ali não vai funcionar, como vocês podem ver. Óbvio. Ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui também no resultado que este resultado aqui está passando para outra linha, mas na verdade eu queria que ele ficasse aqui. Tá? Ou seja, eu queria que ficasse aqui, logo depois dos 15%, já aparecesse esse número aqui. E aí? Tá? E agora que eu vi que eu coloquei 759, né? Mas enfim. Então eu não quero que ele passe para a próxima linha. O que eu vou fazer? O que eu tenho de fazer? Porque nós sabemos, vocês já sabem, que quando eu estou nesta linha aqui, nessa linha 4, isso aqui tudo é texto. E lembra que nós vimos ontem que a gente não pode, imaginemos, que você pensasse assim, não, basta eu pegar isso aqui, ó, e colocar ali no final, né? Mas isso aqui, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso porque aqui eu tenho texto, eu tenho uma string, e aqui eu tenho um número. E vai dar aquele erro se eu executo isso daqui. Que a gente já viu ontem, como está aqui. Eu não consigo, o erro é nessa linha e ele está dizendo, só pode concatenar string com string. Eu não consigo concatenar string com números. E aqui nós temos um número float. Por que nós temos um número do tipo float? Por que isso aqui, ó, é float? Porque ele está fazendo aqui uma divisão, está tendo lá número depois da vírgula, então ele automaticamente considera como float. Então, esse é um ponto que a gente vai começar a ver hoje. Tá? Não vou responder já agora, mas isso a gente vai ver, que é a necessidade de concatenar letras, digamos assim, texto, ou melhor ainda, strings com números e vice-versa. Tá? Então, é isso aqui
que a gente vai começar aí a pensar um pouquinho hoje, tá? E aqui só para avançar, antes da gente chegar lá, nós vamos chegar lá, a gente já trabalhou com esses dois tipos, o tipo inteiro e o tipo string. Na verdade, também trabalhamos com float, vocês acabaram de ver isso. E tem aí, um deles vocês já sabem, que é o float, o segundo é o boolean, que são valores booleanos. O que é um valor booleano? É um valor true ou false. Literalmente, o booleano é verdadeiro ou falso. Foi, eu acho que na aula da quarta da semana passada, ou na quinta da semana passada, não me recordo agora, que eu estava usando lá o interpretador, lá no terminal, lá na linha de comando, e que eu coloquei aquela questão, posso até repetir aqui agora, que eu coloquei mais ou menos, vou inventar aqui, enfim, o A recebe o valor de 3, o B recebe o valor de 3, e aí eu pergunto, A é igual a B, e ele me responde true. Então, aquele true que está aparecendo ali é esse valor do tipo booleano. Eu posso pegar aquele mesmo texto e colocar aqui no meu Python. Colocar aqui que no meu Python, no Atom, o A recebe 3, o B recebe 3. Aí eu vou colocar aqui o C vai receber o resultado da comparação. E opa, aqui é B. Como eu disse ontem para vocês, eu gosto de colocar entre aspas e depois eu dou um print no C. Vejam o que eu estou fazendo aqui. Tá? Oh, caramba, peraí, não é isso aqui que eu quero. Quit, não é o Python que eu quero. Primeiro eu quero executar o programa. Ah, esqueci, ele vai dar o erro porque eu tinha esquecido de tirar ali isso aqui no final. Tá? Então vamos deixar agora bonitinho para ele não dar erro. Limpa. Pronto. Tá? Percebam ali embaixo. Então, até aqui nós temos, e vocês já conhecem, então, os 4 tipos principais de dados no Python. Tá? Vamos reforçar isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui de cima, vou colocar aqui embaixo, para ele pular uma linha e deixar tudo claro. Vamos colocar aqui um print, como fizemos ontem, type do número 2. Agora eu quero print, mostre o tipo de dado, que é, número 2. Print, type 2.0. E o último, aí não tem muito como a gente fugir. Print, type. Olha o que eu vou fazer. Para deixar isso claro. Em primeiro lugar, e olhando para a última linha, 2 é igual a 2, verdadeiro ou falso? Óbvio, verdadeiro. Eu estou pedindo para ele dizer qual é o tipo de dado. Percebam a diferença. Eu não estou pedindo para ele mostrar o conteúdo. Eu estou pedindo para ele mostrar o tipo daquele dado. Tá? Isso aqui precisa estar claro para vocês. Deixa eu colocar aqui de novo, para que vocês vejam. Vou pular outra linha. Vai ficar bem grandinho aqui, mas para deixar isso claro para vocês. Aqui agora eu vou tirar esse type e vou deixar o print 2. E aqui eu já vou alterar isso aqui 2, isso aqui 2, isso aqui 2, 2. Percebam a diferença, tá? Vamos executar. Percebam a diferença. Percebam a diferença, obviamente, do que está aqui no final, que foi o que a gente fez agora. O que está lá para cima já não interessa mais. Quando eu uso, e começando de baixo para cima, o print, ele me mostra o que está entre os parênteses. Portanto, aqui eu pedi para ele mostrar o número 2, ele mostrou o número 2 aqui, nessa linha. Eu pedi aqui para ele mostrar a string 2, ele me mostrou a string 2. Eu pedi aqui para ele mostrar o número float 2, ele me mostrou 2.0. E eu pedi para ele me mostrar o resultado desta comparação.
2 é igual a 2? É verdadeiro. E ele me mostra que é true. Agora, aqui em cima, eu estou pedindo para o Python me mostrar o tipo do dado. Então, nós já sabemos, vocês já sabem que 2 é um inteiro. E ele me diz que é do tipo inteiro. Nós já sabemos que, entre aspas, isso aqui é o quê? É uma string. Então, ele me diz, é uma str, é uma string. Vocês já sabem que 2.0, qualquer coisa que tenha ponto alguma coisa, casas decimais, tecnicamente falando, são números de ponto flutuante. Do inglês, floating point number. Portanto, float. E, por fim, eu estou pedindo para ele me dizer o tipo deste dado, porque isso aqui é um dado, a gente viu que é um tipo de dado, está aqui embaixo, é um true. Então, ele vai me dizer que é do tipo booleano. Tipos booleanos, e aqui a gente apresenta os 4 tipos básicos, né? Ou a gente finaliza a apresentação, repetindo inteiro. String, que é texto, grosso modo. Float, que são números com casas decimais. E o booleano, tá? O boolean. E o boolean só pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Não tem outro valor. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, se aqui embaixo eu mudo e coloco 3, todos nós sabemos que 2 não é igual a 3. E eu vou mudar aqui também. Tá? Quando eu executo isso daqui, ele me diz agora aqui embaixo que é falso. Certíssimo. 2 não é igual a 3. Isso é falso. Mas ele continua me dizendo que é booleano. E claro que é booleano, porque booleano só pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, esses aí são os 4 tipos de dados que a gente vai utilizar no Python. Qual é a relevância disso? A relevância disso, de novo, tá? Vamos lá para mais um print. Aspas contra barra N, para a gente pular a nossa linha. É isso daqui, ó. Print. 2 é igual a 2. Tá? Vai ser a última linha que ele vai mostrar aqui na tela. E ele vai me dizer que é falso. Então, eu preciso saber dessa diferença. E aqui vamos brincar um pouquinho mais. E agora perguntar o seguinte. 2 é igual a 2.0? Será que é? A gente limpa e executa. E aí ele vai dizer que é verdadeiro. Então, compreender esses 4 tipos, compreender o que é um inteiro, o que é uma string, o que é um booleano, o que é um float e o que é um booleano é fundamental para você saber como tratar os dados e poder responder aquela pergunta que eu fiz lá em cima, aqui. O que eu tenho de fazer para mostrar este resultado não na linha subsequente, como a gente viu aqui em cima, ó, que o 862,5 está na linha seguinte. Mas eu não quero, porque isso é feio. Isso, para mim, é feio. Eu quero que ele mostre aqui. Eu quero que depois dos 2 pontos, ele mostre aqui 15%. 2 pontos tenha um espaço e depois tenha 862,5 euros. Ele ainda tem de ter a palavra euros. Ou eu posso colocar o símbolo do euro antes ou depois, enfim, não importa. Como que eu faço isso? E para poder fazer isso, a primeira coisa que você tem de saber é justamente os tipos dos dados com os quais você está tratando. Basta que a gente faça aqui, eu quero saber lá da frase, eu ponho type, tá? E olha aqui que eu estou fazendo. Aqui eu estou te falando para o Python, não, por favor, não imprima mais essa frase, apenas me diga qual é o tipo de dado da frase. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vou colocar o type, me diz qual é o tipo de dado dessa conta. E quando eu executo, agora ele está me dizendo que a frase é uma string. E ele está me dizendo que a conta, o resultado da conta, é um dado do tipo float. Tá? Vocês devem ter percebido que claramente eu coloquei mais um parênteses lá no final, né? E por isso que eu estou tirando aqui agora. Por quê? Porque cada função, e eu já falei para vocês segunda, que o print é uma função do Python, abre, fecha parênteses. Apresentei para vocês ontem o type, para saber o tipo do dado. É uma função, abre,
fecha parênteses. Então, se ali eu coloquei, como vocês podem ver aqui nessa outra linha, eu tenho aqui o parênteses do print, que abriu, aí eu tenho aqui o parênteses do type, que abriu, e depois eu tenho os outros dois parênteses, o parênteses do type fechando e o parênteses do print fechando. Tá? Então, a ideia, por enquanto, é essa daqui. 4 tipos. Como descobrir o tipo? Usa a função type e ponto final. Tá? Ele mostra e acabou. Isso aqui eu já tinha comentado ontem, que os valores basicamente correspondem às variáveis. Tá? Ou seja, aqui até ficou repetido, agora que eu vi aqui. Tá? A variável numérica, lembrar que em termos de números, na verdade nós temos 3 tipos diferentes, o numérico, o string e o boolean, e o numérico se subdivide em 2, tá? Então na prática a gente acaba tendo aí 4 números inteiros, né? Ou números de ponto, ou 4 tipos de dados, números inteiros e os números de ponto flutuante, tá? Então, aqui nós temos aí, óbvio, números inteiros não importa, tá? Se ele é, enfim, se é um número inteiro positivo, negativo, 0, tá? Ou seja, nós temos aí, obviamente, já falei para vocês, números inteiros são aqueles que não têm casas decimais e, claro, os números de ponto flutuante são os números com casas decimais, tá? Então, 1.0, menos 5.0, 10.478, 30.000.4. Tá? Então, lembrar disso. Detalhe importante, tinha falado ontem, mas reforço aqui hoje, utiliza-se o ponto e não a vírgula para indicar casas decimais. Eu não sei se vocês estão lembrados, acho que estão, né? Porque não tem tanto tempo assim. Quando a gente pegou o exemplo, deixa eu abrir aqui, daquele do 3.14 do pi. Quero 3,14 ou o 3.14, esse aqui mesmo. E aqui eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Tá? Me deem só aqui um segundo para eu poder abrir aqui. Que é aquele site, e eu quero que vocês vejam que eu esqueci de mostrar isso para vocês. Aquele site do Python Tutor. Tá? Eu vou pegar esse código aqui. Vamos tirar horas do dia. Para que vocês vejam aqui a diferença e a importância de não confundir ponto com vírgula. E eu tinha explicado para vocês que, mostrei para vocês, quando a gente executou esse código, vocês viram que ele mostrou que o pi1 era 3.14 e que o pi2 era, entre parênteses, 3,14. E visualizem isso aqui na memória do computador. Então, ali, quando eu executo a primeira linha, ele cria na memória uma variável chamada pi1 com o valor 3.14. Quando eu vou para o 3,14, ele cria outra coisa. E eu tinha falado isso para vocês, ele cria uma tupla. Tá? Não vou explicar agora, hoje nem semana que vem. Isso é lá para o final de novembro e início de dezembro, o que é uma tupla. Tá? Tupla é um outro tipo especial de dado no Python. Então, não se preocupem com isso agora. Por enquanto, vocês têm que saber os 4, inteiro, string, booleano e o float. Mas o ponto é que nós temos aqui o 3 na posição 0 e o 14 na posição 1. E é por isso que quando ele mostra, eu dou o print, vocês viram aqui, ele mostrou o pi aqui em cima, ele mostra certinho, 3,14. Mas agora nós vamos executar a linha 4, e quando ele executa a linha 4, ele mostra o 3 e o 14. Duas coisas distintas. Isso que está aqui nessa segunda linha aqui em cima, não é 3,14. Isso é uma tupla, cujo primeiro número é o número 3, ou não o número, o primeiro elemento é o número 3, e o segundo elemento é o número 14. Vocês estão vendo esses elementos aqui em amarelo.
Depois eu executo a linha 5, ele me diz que o P1 é do tipo float, que a gente já sabia. E quando eu executo a linha 6, ele diz que é uma tupla, como vocês também já sabiam, que viram aqui em cima deste objeto. Tá? Então, aqui, e eu lembrei que eu queria mostrar isso justamente para tomar cuidado na hora em que vocês forem redigir, digitar o programa de vocês. Não se esquecer de que casas decimais sempre é ponto. Eu tinha falado isso ontem, mas quis reforçar hoje. E para separar milhares, milhões, mil milhões e por aí vai, não se usa absolutamente nada. Não se deve utilizar absolutamente nada. Tá? Antes da gente entrar aqui na string, eu vou editar esse código e vou dizer aqui que o P3 ele é igual, imaginemos que eu, errei, tá? Estou achando aqui 1 milhão e vamos até fazer aqui duas coisas. Eu vou colocar aqui P4 com 1.000000. Então, nós temos aqui o P3, vamos colocar aqui o P4 e aqui no fim também. Aqui é o 3, aqui é o 4. Altero aqui para 4, altero aqui para 3. E vamos executar. Tá? Ele já deu erro. Veja que aqui ele nem passou para a tela, para outra página, em que ele executa. Eu não posso, portanto, colocar ponto para separar. Agora, se eu pego e coloco simplesmente isso aqui, aí vamos lá. Vamos executar. Tá? Isso aqui é uma coisa que aparece quando dá erro, não se preocupem. De novo, um número float. Aqui eu tenho uma tupla. Aqui eu tenho outra tupla. E percebam o que o Python fez. Supostamente o P3 seria 1 milhão. Só que na verdade não. Na verdade é uma tupla com 3 elementos. Um elemento 1, o elemento 0 e o elemento 0 de novo. E o 4 ele cria ali embaixo. Tá? Aí ele vai mostrar tudo lá em cima. Não vamos nos preocupar com isso. Depois ele vai mostrar os tipos. O primeiro é float, a gente já sabe. O segundo é tupla, a gente já sabe. O terceiro vai ser tupla também. E o quarto vai ser o quê? Inteiro. Por quê? Porque não tem ponto, óbvio. Então, você consegue perceber aqui esses diferentes tipos de dados e consegue perceber que aqui nós temos o número float e aqui nós temos o número inteiro, tá? Independentemente aí do número de casas. Na verdade, o Python tem algumas limitações em termos de números, mas são coisa assim de elevado 2, alguma coisa vezes 10 elevado a 30 e tantos. Então, você, no seu programa, aqui para a sua disciplina, e mesmo para o seu dia a dia, você não vai ter de se preocupar com isso. Você só vai se preocupar com esse limite se você for trabalhar com machine learning, e eu não diria nem machine learning, se for trabalhar com deep learning e redes neurais. Aí você vai ter de olhar para isso. Senão, não há por que se preocupar. Dito isso, pessoal, perguntas? Eu fechei o chat aqui antes, não sei se tem alguma dúvida. Se tiver, vocês vão colocando aqui no chat, tá? Eu vou deixar ele fechado para eu poder visualizar as coisas aqui no monitor ou na tela aqui do notebook, o monitor está ali do lado. Mas qualquer coisa vocês coloquem aí que eu consigo, né, ver que tem a notificação. Eu quero entrar aqui no mérito agora de uma string, tá? Ou seja, entrar em mais detalhes, porque na área jurídica, uma string, ou texto, é aquilo com que a gente mais vai trabalhar aqui mesmo em termos de programação. E óbvio que eu não estou falando do código, mas eu estou falando do fato de que você provavelmente vai criar programas que vão tratar com texto, né? Vão lidar com texto. Portanto, uma variável do tipo string quando armazenar texto, ou mais tecnicamente, quando armazenar uma cadeia de caracteres. Então, esse item que está em itálico ali, aquelas 3 palavras, cadeia de caracteres, ou sequência de caracteres, aquilo ali é essencial para vocês saberem como trabalhar com texto. Né? Eu, às vezes, vou usar a palavra texto, tá? Mas quando eu falar aqui texto, óbvio, estou falando no contexto de ser uma string. Por que isso é importante?
Por que é fundamental que você entenda que isso é uma cadeia de caracteres? E aqui eu vou voltar para o Atom rapidamente. Vou fechar este. Vamos olhar para essa frase do aumento aqui, né? A primeira frase ali, tá? Aqui era o 150. Vamos olhar ali para essa frase aqui. Salário com aumento de 15%. E 2 pontos. O que nós temos ali? Nós temos ali uma string e nós temos ali, portanto, uma sequência de caracteres. Significa dizer que para o Python, isso aqui, essa primeira palavra, para ele é exatamente a mesma coisa que essa terceira palavra. Tá? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque as duas têm 7 letras. Então, para o Python não faz diferença se a gente está escrevendo a palavra salário, se a gente está escrevendo a palavra aumento. Para o Python, tudo que ele enxerga são caracteres ou é uma sequência de caracteres. E por que isso é relevante? Porque mais para frente, e eu aqui quero que você já comece a pensar nisso desde o início, mais para frente a gente vai pegar e vai ter de cortar frases. Não cortar palavras, talvez cortar palavras também. Mas nós vamos ter de cortar frases no meio do caminho. Nós vamos criar programas em que você vai ler uma legislação, como eu dei o exemplo ontem, e eu quero, de repente, que ele procure por uma determinada palavra. Então, nós vamos trabalhar com texto. Eu quero que, de repente, esse meu programa leia o conteúdo de uma lei. Eu vou dar o exemplo aqui, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Para quem não sabe, o regulamento tem 173 considerandos e ele tem 99 artigos. Então, de repente, por um motivo qualquer, eu tenho de separar essas duas partes. Eu tenho de separar o que é considerando e o que é artigo. Então, eu crio um programa que vai ler e vai chegar num determinado momento, ler um texto, o texto do regulamento europeu, lá no site da União Europeia, ou em qualquer outro site, isso aí também é o de menos. E eu vou dizer para ele, meu amigo, vai lendo tudo que é considerando, mas quando você chegar lá na parte de artigo, pare de ler. Então, eu estou cortando o texto. E por que isso é importante? Porque aqui, óbvio que para mim e para você, vocês viram ali que eu estou selecionando o que está entre a letra O da palavra salário e entre o que está no C da palavra com. O que nós temos ali entre o O e o C? Para mim, para você, nós temos um espaço em branco, que em termos de texto, ele não significa nada no sentido de não ser uma letra. Claro, ele significa a separação das palavras, mas não é uma letra, é isso que eu quero dizer. Mas para o Python vai ser um caractere. Então, entendam aqui que nesta frase salário com um aumento de 15% dos pontos, para o Python, isso tudo é um monte de caracteres que são colocados todos juntos. Não importa o que eles signifiquem, mas são vários caracteres colocados juntos. Então, quando a gente está tratando com strings, quando a gente está lidando com strings, nós estamos lidando com uma sequência de caracteres. E essa sequência de caracteres pode conter, como eu pus aí, absolutamente qualquer coisa. Por isso, volto aqui, que aqui embaixo eu mostrei antes para vocês, que quando eu ponho um print do 2, entre aspas, ele não diz para mim que isso é um número, ou como a gente viu aqui na linha 17. Ele não diz para mim que isso é um número. Ele diz para mim que isso é um texto. Por quê? Porque está entre aspas. Então, eu posso colocar absolutamente qualquer coisa entre aspas e aquilo tudo vai ser texto. Tá? E, repito, nós vamos trabalhar muito com texto, por isso que eu quero enfatizar desde o início do curso como trabalhar com strings. Lembrando, podem ser letras, o que tecnicamente para nós seres humanos é texto, podem ser números, que se estiverem entre aspas, como acabamos de ver, vai ser texto, podem ser sinais de pontuação,
Tá? Então, se aqui, eu venho aqui, o número 2, beleza, tá claro. Agora eu quero colocar isso aqui, ó. Eu quero colocar lá o ponto de exclamação. Tá? Venho aqui, limpo, venho aqui, executo, continua sendo string do mesmo jeito. Eu pedi aqui, me diga qual é o tipo do asterisco. Ele vai me dizer que é string do mesmo jeito. Mas agora eu quero... Você colocou ali no PowerPoint espaço em branco, né? Então, beleza, vamos deixar aqui um espaço em branco, entre aspas. Aí eu venho aqui, de novo limpo, para sempre deixar claro, executo e ele continua me dizendo que é um str, que é uma string. Porque espaço em branco, não importa, não é por ser um espaço em branco, mas é porque está entre aspas. Percebam ali, eu estou colocando só espaço em branco, terminando com uma exclamação. Está entre aspas, meu caro, minha cara, ele continua sendo string. Tá? Então, não se esqueçam de que tudo o que está entre aspas, não importa se é letra, não importa se é número, se é sinal de pontuação, se é espaço em branco, se é o diabo que for. O que estiver entre aspas para o Python vai ser texto, vai ser uma string. E, de novo, isso é relevante para o que a gente vai começar já a fazer a partir da semana que vem. Então, eu tenho aqui essa frase, né? Ou seja, já expliquei, tá? Aqui é mais para trazer como exemplo. Então, para o Python, não existe uma frase. Para mim, que estou lendo João e Maria comem pão, para você que leu isso daí, é uma frase. Para o Python não passa de caracteres aleatórios que não tem diferença alguma. Para o Python, a palavra João não é uma palavra. Para o Python, a palavra João é uma sequência de caracteres. O J maiúsculo, O, o A com o tio em cima e o O de novo. Então, esta é a ideia de uma string para o Python. E ainda, para finalizar então, lembrar que a string é cadeia de caracteres. Tá? E eu quero que vocês olhem com bastante atenção para o penúltimo tópico que está aí, que é o nome do João. Por que eu quero que vocês olhem com bastante atenção para isso? Porque nós temos ali, e essa é a forma como o Python enxerga isso, essa sequência de caracteres, ele enxerga isso de uma maneira sequencial, e o fato do Python enxergar isto de uma maneira sequencial permite a mim e a você tratar cada caractere de maneira diferente. Tá? E aí aqui, Diogo, eu vi aqui que você colocou as palavras, né, proibidas. Sim, a gente pode colocar aqui, por exemplo, class. Eu não sei se você está lembrado, e se não estiver lembrado, eu coloco aqui fora. Ó. Se eu coloco class, ele já fica roxo. Porque class é uma palavra reservada. Tá? Eu posso pegar aqui dentro ali onde tem um class, posso colocar print. Vocês já sabem que print é uma função, então é uma palavra reservada. Lembra do while? Eu posso colocar aqui while. Tá? E de novo, vou colocar aqui em cima. Se eu coloco dentro de aspas, o que está dentro das aspas, o Python irá considerar como uma string criada pelo programador. Então aqui não vai dar problema nenhum. Eu vou executar aqui para você ver, de novo, sempre limpando, e tá lá. Eu imprimi as palavras, class, print, while, e tudo uma string. Agora, se eu chego aqui fora e coloco aqui um while, né? Ou seja, aqui, while, pronto, ele já ficou roxo. E se eu salvo isso daqui e executo, ele vai me dar erro. E perceba que ele não executa nada nesse caso. Tá? Ou seja, ele não executa nada. Ele está aqui, ó, linha 25, está me dando o erro do while, está me dando que é um erro de sintaxe. Por quê? Estamos na linha 25, esse while errado está aqui na linha 25, e aí lembrar aquilo que eu falei. O Python, sempre que ele lê um while, por exemplo, fora, ele vai esperar while, qualquer coisa aqui, 2 pontos. Mas isso a gente vai ver com mais calma depois. O importante é compreender e lembrar que você pode usar essas palavras para colocar na sua frase. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse criado um programa que fosse ensiná-los, tá? Então eu poderia colocar aqui, ó, a palavra
while é utilizada para gerar repetições no código do Python. Sem problema, posso colocar. Porque aí, claro, quando o Python chegar aqui, e até coloco aqui só para ficar igual, tá? Depois, como eu vou mandar esse documento para vocês, é aquilo que eu falei. O Python, aqui na linha 24, ele vê que tem a função print. Beleza, então o Python já sabe. Bom, tem um print, vai ter o parênteses abrindo, vai ter o parênteses fechando, o que tiver dentro eu mostro na tela. Ponto. Show de bola, beleza. Aí ele vai ver essa aspa aqui. E quando ele enxerga essa aspa, automaticamente o Python já pensa, bom, tem aspas, portanto o que vem depois é texto, é uma string. E onde essa string termina? Ela termina na outra, lá no final, né? Nas outras aspas no fim. Então, quando eu venho aqui e executo isso, agora não dá mais erro, tá lá. Minha frase está aqui, usei a palavra while, mas eu não usei a palavra while no sentido que o Python entende como sendo um código da linguagem Python. Usei a palavra while no sentido de uma forma que o Python entende que é uma string, porque eu, como programador, coloquei entre aspas. Só por isso. Tanto que aqui em cima, né, continua sendo aí uma string do mesmo jeito, tá? Então, você pode, desde que, obviamente, esteja claro. Se está entre aspas, não vai fazer sentido, você não está usando como uma palavra reservada. Né? Ou seja, você aqui, quando eu estou aqui nessa frase, a palavra while é utilizada, blá, 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 eu não estou utilizando aqui o while para gerar uma repetição. Eu estou usando o while para, enfim, mostrar no meu texto, claro. Tá? Então, a ideia realmente é essa. Espero que tenha ficado claro aí, tá? Depois, e para fechar então aqui, lembrar isso, tá? Que para o Python sempre vai ser essa sequência, e essa sequência para o Python tanto faz como tanto fez. Como eu acabei de dizer, até a pergunta do Diogo foi boa por causa disso, né? Ou seja, strings sempre vão ser indicados entre aspas no código. E é o que eu acabei de dizer, dentro da sua string você pode colocar o que você quiser, tá? Ele vai considerar como texto. E aqui a gente chega aí no ponto principal. Uma string em Python tem um tamanho associado. O seu conteúdo pode ser acessado como um todo, a frase, ou caractere a caractere. Por isso que no slide anterior, eu falei para vocês, prestem bastante, estou me ajeitando aqui como vocês estão vendo, né? Eu falei para vocês, e volto aqui, eu falei, prestem atenção ao penúltimo ponto. O penúltimo ponto eu fiz de propósito, separando ali as letras do João. Por quê? Porque para o Python ele vai enxergar desse jeito. Ele vai enxergar caractere por caractere. E o mais importante é que nós programadores, podemos, como eu pus ali, aceder a cada caractere de maneira individual. E aí é que está a vantagem do Python em relação a outras linguagens, quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de machine learning, quando a gente está falando de deep learning, quando a gente está falando de utilização do Python para a área jurídica, por exemplo. Essa é uma das inúmeras vantagens que o Python tem. Por quê? Porque tem outras linguagens de programação que também vão permitir isso, mas vão permitir de uma maneira muito mais complexa, muito mais trabalhosa. Enquanto que aqui tem outras que nem vão permitir isso. Mas, e aí você tem de criar ali, né, dar um jeitinho, digamos assim, né, ir por aqui, por ali, para poder pegar cada um dos caracteres. E isso é importante. Trabalhar diretamente com cada um dos caracteres é um ponto importante, especialmente quando a gente está tratando, repito, utilizando para a área jurídica. Eu já dei para vocês um exemplo do site, até depois eu vou colocar, deixa eu até anotar aqui, para colocar no Moodle. Site, o que eu falei de política de privacidade. Deixa eu terminar de anotar aqui. Vou colocar lá para vocês verem como funciona.
tá? Ou seja, eu preciso saber trabalhar com caractere para justamente saber quais são os caracteres que estão ali dentro daquele texto e dizer sim, o texto é bom, o texto é ruim, enfim, tanto faz, tá? Outra coisa que eu tinha pensado agora, mas agora fugiu aqui, que eu ia dar um outro exemplo. Enfim, depois eu lembro. Eu ia falar uma outra coisa e aí acabou dando um branco aqui, agora eu esqueci. Mas é importante conhecer e saber que você pode trabalhar de caractere a caractere para você poder alterar esses caracteres conforme for a sua necessidade. E aí a gente chega, ou vocês chegam, na terceira função que vocês vão conhecer e vão utilizar no Python. Primeira função, apresentei semana passada, o print. Mostrar alguma coisa na tela. Segunda função, apresentei ontem, é o type, para saber o tipo de dado. Terceira função é a função len. Função len serve para quê? Como vocês estão vendo aí, para eu saber quantos caracteres tem naquela string. Tá? Só isso. Então, vamos voltar para cá e eu vou colocar aqui o seguinte. Eu tenho essa frase aqui da linha 24. Opa, não. Vamos colocar aqui e vamos aumentando. Vamos colocar aqui print, pular uma linha para deixar isso claro, /n, ok. Eu vou mostrar a frase e agora aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar quantos caracteres tem nessa frase. Portanto, eu vou copiar de novo, mas vejam o que eu vou fazer. Eu tenho de trabalhar com uma função. E eu não sei se vocês já perceberam, e se não perceberam, acho que isso vai ficar claro agora, que quando eu uso a função print, ele vai mostrar na tela o que eu colocar entre os parênteses. Para eu saber o tipo de um dado, se é numérico, se é booleano, se é float, se é string, eu coloco o dado entre parênteses. Portanto, se eu quero saber qual é o tamanho de uma string, e eu vou usar a função len, o que eu tenho de fazer? Colocar minha string dentro dos parênteses. E é o que eu vou fazer aqui. Tá? Tá aqui, len e a minha string. Só que tem uma coisa. Eu tenho de mostrar isso na tela. Portanto, eu vou pegar isso tudo que está aqui e vou colocar dentro de uma função print. Fazer aqui passo a passo. Eu vou colocar aqui print e os parênteses. Eu pego isso daqui, aqui eu estou dando um command X, né, para recortar, e vou colocar dentro dos parênteses do print. E agora eu vou lá, no meu aqui, limpo, executo, e ele me diz, esqueçam o que está em cima. Isso aqui eu vou deixar no programa, porque eu vou botar o programa para vocês não mudam depois. O que nos importa é isso aqui. E eu tenho aqui que a palavra while, eu tenho a frase, é o que nós pedimos aqui nessa linha. Mostra a frase. Ele mostrou. Tá? E depois, na linha seguinte, eu estou dizendo para ele, me mostra quantos caracteres essa frase tem. E aí, lembra que eu falei que o espaço é caractere? Eu vou tirar um espaço aqui. Vou deixar colado ali, como vocês podem ver. E vou executar de novo. Aqui eu não vou nem limpar a tela. Aqui a gente contou 70. Aqui a gente contou 60. A gente não, o Python contou 69. Então, é necessário conhecer essa função. Mais uma função para vocês se divertirem. Função print, função type, função len. Para quê? Para eu saber quantos caracteres tem naquela string. Tá? E aqui, óbvio, a gente não vai contar um por um. Se vocês quiserem contar depois, peguem esse arquivo aqui, podem contar. Mas a gente não vai contar porque já tem a função len. E a função len é um número inteiro. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar aqui, tamanho da frase é igual a isso aqui. É igual não, recebe. Depois eu vou colocar aqui, print, type, tamanho da frase.
E eu vou colocar aqui print, tamanho da frase, mais 25. E vou executar. Sem problema nenhum. Vamos aqui limpar, vamos executar, tá aqui. Ele me mostrou a frase, tá? Que é isso aqui. Ele me mostrou o tamanho da frase, que é o número, tá aqui 70. Depois eu peguei o tamanho da frase e armazenei em uma variável, ok? Porque a função len me traz um número, tá? Vocês vão ver utilizando essa expressão. Ela retorna um número. Então, a função len, o resultado dela é um número inteiro, como eu coloquei aqui no PowerPoint. Seu resultado é um número inteiro. Portanto, olhando para o código, o que eu fiz? Eu peguei esse número inteiro e coloquei numa variável. Depois aqui, eu mostrei o tipo desta variável. E eu comprovo isso aqui, que o resultado é um número inteiro, quando o Python me diz que é do tipo inteiro. E depois, o que eu fiz? Se é um número inteiro, eu posso fazer somas. Ou posso multiplicar, dividir, o que for. Então, eu peguei o conteúdo dessa variável, que é um número, e a gente já sabe qual é o número, 70, e somei 25. Pedi para ele mostrar, tá aqui. Dá 95. 70 mais 25, 95. Então, percebam. Eu quero saber quantos caracteres tem num texto XPTO. Eu coloco aqui, len, o texto, entre aspas, e ele vai me dizer quantos caracteres tem. Pronto. Para que isso é útil? Isso é útil porque, mais para frente, vocês vão ver com mais detalhes, claro, mas eu preciso saber quantos caracteres tem, porque se eu quero aqui alterar, em vez de utilizar a palavra gerar, eu não gosto disso no meu texto. Em vez de dizer gerar, eu quero mudar o texto para criar. Eu quero que a frase seja: a palavra while é utilizada para criar repetições no código do Python. Eu não vou ficar lendo isso daí o tempo todo. Então eu falo para o Python, Python, encontre a palavra gerar no meio da minha frase. Tire isso e coloque outra coisa no lugar. Para fazer isso, eu tenho que saber quantos caracteres vão ter ali, por exemplo. Tá? Então aqui vocês têm a terceira função. E aí, não tem nem mistério, né? Quer dizer, eu vou até abrir um outro documento aqui. Vamos começar aqui no Atom com um outro documento. Deixa eu guardá-lo. Aqui. Não é nessa pasta, é que eu guardei no dia 24 e vou colocar, depois eu coloco lá para vocês, tá? A mesma estrutura aqui, 2. Então, eu simplesmente venho aqui, eu quero saber quantos caracteres tem essa string. Print, len, qual é a frase? João e Maria comem pão. João e Maria comem pão. Pronto. Guardei, vou aqui, clear, 2, tem 23 letras. Pronto. Tá? 23 caracteres. Simples como isso. Com uma linha eu consigo saber. Olha outra coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer isso daqui. Frase vai receber isso aqui. Ok? Depois, me dá o tamanho da frase. Vai dar a mesma coisa, 23. Como vocês podem ver. Eu estou fazendo de maneiras distintas. Só que qual é o ponto negativo do jeito que está aí agora? O ponto negativo do jeito que está aqui agora é que eu estou fazendo o Python criar uma variável que não tem razão de ser. Porque eu não vou usar aquilo ali depois. Então, eu pego isso daqui, essa frase, tiro ela daqui, apago essa variável, ponho já aqui na função e acabou. Meu programa reduz linhas, meu programa usa menos memória do meu dispositivo, como eu falei na semana passada, e eu tenho exatamente a mesma coisa. Tá? Depois, então, isso aqui a gente já fez, isso aqui não tem nem mistério, né? E o resultado é 23, como a gente acabou de fazer. Tá? Então, len, função len, de length, do inglês, né? Length, para poder saber o tamanho da sua string.
Ah, Matheus, o len funciona com números? Vamos ver. Vamos fazer o teste. Eu posso colocar aqui e aqui eu coloco o número 22. Se funcionar, ele vai me dar... 22 não, vamos colocar para não confundir. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números temos ali? Quantos caracteres temos ali? 5. Será que vai funcionar? Não, ele vai dar erro. Ele vai dar erro por quê? Olha o tipo de erro que está aqui. O objeto do tipo inteiro não tem número de caracteres. Tá? E aí sim, veja, ele não deu 5. Ele deu que não tem caracteres. Por quê? Porque a função len só serve para strings. Ela não serve para inteiros, como foi o que a gente colocou ali. Se eu quisesse mudar aqui e colocar .0, agora nós temos um float. Eu executo, ele dá erro do mesmo jeito. E o erro é o mesmo. Objeto do tipo, agora float, porque agora é um float, não tem tamanho. E não tem. Porque, repito, a função len é para você descobrir o número de caracteres. E caracteres são strings. Agora, veja a diferença. Se eu fizer isso daqui e executar, ele vai me dizer que tem 5. Por quê? É o que eu falei. Do jeito que está aí agora, entre aspas, eu tenho uma string. E aí a função len funciona com strings. Mas se eu coloco desse jeito, eu não tenho uma string. Eu tenho o quê? Eu tenho um int. Eu tenho um inteiro. Ou, como a gente colocou antes, que eu coloquei aqui o .0, eu tenho float. Será que vai funcionar com booleano? Eu posso colocar aqui. Qual é o tamanho de true? Ele vai me dar erro. Por quê? Porque valores booleanos não têm tamanho. Tamanho, ou comprimento, se vocês quiserem pensar assim, só existe com strings. Aí eu venho aqui e coloco isso aqui entre aspas. Agora aquilo ali não é mais booleano. Agora aquilo é uma string. Quantas letras tem ali? 4. Eu executo e ele me diz que tem 4 letras. Tá? Então, função len só funciona com strings. Daí o fato de eu ter falado ontem e hoje na primeira metade da aula a respeito da importância da função type, para que vocês não confundam isso aqui que eu vou colocar agora, né, que eu já tinha colocado antes, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Com... Deixa eu copiar. Com isso daqui. E querem ver como que isso é diferente? Vou provar para vocês que isso aqui é diferente. Print 1, 2, 3, 4, 5, se isso é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, para você, para nós, digamos, seres humanos, é a mesma coisa. Vamos tirar isso aqui, porque isso não importa. Para nós, eu tenho a certeza que você está vendo que está em laranja e está dizendo, é claro que o que está em laranja é igual ao que está em verde. A única diferença é que tem aspas, mas é 1, 2, 3, 4, 5 do mesmo jeito. Qual vai ser isso aqui é uma comparação. É um verdadeiro ou falso. O resultado vai ser true ou false. E quando a gente executa, aqui vamos limpar a tela para ficar bem claro. Quando a gente executa, é claro que ele vai me dizer que é falso. Claro que ele vai dizer que é falso. Por quê? Porque laranja é inteiro, em verde é string. Ah, quero mudar para o float, vai dar a mesma coisa. Falso do mesmo jeito. Tá? Então, lembrar desse detalhe. Função len só vai funcionar com strings. Ela não vai funcionar com números inteiros, ou com float, ou com booleano. Aquilo que a gente acabou de fazer. E vamos pegar isso que está aqui e colocar lá no nosso código, neste outro. Tá? Type 1, 2, 3, igual type. Acho que eu inverti a ordem, mas dá na mesma. 1, 2, 3. E vamos executar. Vamos limpar e vamos executar. Mas faltou. Ah, sim. É porque aqui eu tenho que colocar o print. O resultado daquilo dali. Tá? É falso. Claro que é falso.
Qual é o tipo 1, 2, 3? O tipo 1, 2, 3 é inteiro. Inteiro. E qual que é o tipo 1, 2, 3 entre aspas? String. Inteiro é igual a string? Não, é falso. É por isso que agora o programa está fazendo o que a gente está pedindo. Na primeira linha ele está dizendo o tamanho dessa frase, quantos caracteres tem. Na segunda linha eu estou perguntando para ele 1, 2, 3, 4, 5 é igual, quer dizer, o inteiro é igual a uma string, ele está dizendo que não, é falso. E depois eu estou perguntando, o tipo deste dado é igual ao tipo deste dado? Não, isso é falso. Tá ali perfeito, sem problema nenhum, que é o que a gente fez aqui. Tá? Por isso que eu coloquei, qualquer coisa que apareça entre aspas, já tinha falado isso antes, será uma string, mesmo números. Mesmo que a gente se depare com números, vocês já viram isso, tá? É uma string. Isso aqui a gente já fez, não vou repetir, né? Ou seja, nós acabamos de fazer, eu acabei de avançar até um pouquinho. E aqui o resultado disso, a gente também já tinha feito anteriormente, mas vamos colocar aqui uma outra linha. Aqui. Vamos colocar lá, print 1,000000. Tá? É a última linha agora. Limpa e executa. Olha o que aparece. Aparece 1, espaço 0, espaço 0. Por quê? Porque lembra que isso aqui para o Python é uma tupla que nós vimos lá. Vamos executar lá no nosso site querido, que nos dá a informação também dos tipos, muitas vezes. Tá? Primeiro, ele me diz que é 23. Segundo, ele me diz que é falso, aqui é falso. E aqui ele vai mostrar, ele não mostrou o tipo, porque eu não criei uma variável. Deixa eu editar isso daqui. E vamos colocar aqui, ó, variável vai receber 1,000,000. E aqui, print type variável. Opa, aqui é o contrário. Tá? Vamos executar. Só para ele criar... Ah, vai dar um erro ali. Vai dar um erro. Pronto. Vai dar um erro por quê? Porque aqui eu coloquei variável e faltou o L. Agora ele vai. Tá? Aqui a gente fecha. O ponto é o que está ali. Mostrou. Ele criou aqui uma tupla. 1, 0, 0, como a gente já tinha visto antes. E aqui, então, na hora que eu mostro, ele cria uma tupla. Ok? Portanto, aqui nós temos uma tupla. De novo, não confundir. E aqui percebam, tinha esquecido, eu ia passar para o próximo slide, mas lembrar desse detalhe. Tem um erro semântico, não tem mensagem de erro aqui, mas tem um erro. Porque você, talvez, quando colocou lá 1,000000, talvez você não tenha pensado em criar uma tupla. Talvez você tenha pensado em criar, sei lá, 1 milhão, não sei. Ou talvez, vamos voltar aqui para o Atom, você tenha pensado nisso daqui, ó. Agora eu mudo para o ponto e executo de novo. Agora ele tem 2 caracteres. Vamos olhar no site. Percebam que aqui a tupla tem 3 elementos, certo? Quando eu coloco 1,000,000, ele tem 3 elementos. Se eu edito isso daqui, aqui eu digo que é 1.000 e executo, quantos elementos agora aquela tupla vai ter? A tupla vai ter 2 elementos. Vai ter um float e um inteiro. Mas tuplas a gente vai ver lá para o final, como eu falei. Tá? O que eu quero que vocês percebam é que você tem que tomar cuidado na hora em que você estiver usando ponto, vírgula, etc, etc, etc. E para a gente fechar, temos aí 5 minutos de aula. Apresentar essa tabelinha para vocês. Que tabelinha é essa? Eu falei agora há pouco para você que você vai conseguir aceder a cada caractere do seu texto. Cada caractere da sua string. Como que você vai fazer isso? Olhando para o índice. Todas as frases ou todas as strings no Python vão ser compostas de caracteres. Tá? E todos esses caracteres vão ter um índice.
E aqui vocês estão vendo a frase embaixo, João come pão, tá? A frase, né? Bem simples. O que eu quero que você guarde agora? Os índices sempre começam pelo número 0. Sempre. Por quê? De novo, porque sim. Tá? Porque o programador que inventou o Python seguiu uma tradição de linguagens de programação em que se começa com 0. Então, nessa frase, se eu quiser saber o índice da letra P é 10, eu falei agora há pouco, mais para frente a gente vai pegar aquela frase, né, daquele outro programa que eu falei, eu não gosto do gerar, eu quero mudar para criar. O que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de contar, quer dizer, não eu, programador, vou escrever um código, o Python vai fazer isso para mim. Mas eu tenho de saber onde a palavra começa. Ela começa em um determinado número, uma determinada posição nessa string. Então, eu não vou chegar eu, Matheus, e falar, olha, aqui começou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, o Python vai fazer isso para mim. E aí eu tenho de pensar na lógica, tá? De como eu vou mudar isso. Mas a gente vai fazer isso mais para frente. Não se preocupem. O que eu quero é que vocês terminem essa aula, e esse é o nosso último ponto de hoje. Ainda tem mais 2 slides aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente só o que é o negócio do cara, de como acessar e tudo mais, tá? Então, beleza. O que eu quero que a gente termine aqui hoje, que você termine é isso, sabendo que toda string tem um índice, primeiro ponto. Então, essa nossa frase gigantesca aqui, cada caractere desse, até o ponto final ali, tem um índice, tem um número que corresponde ao seu índice. Então, esse é o primeiro ponto. Toda string tem um índice, tá? Qual é o segundo ponto? Toda string começa com o índice 0. Então, aqui, voltando para a frase ali da a palavra, o a, blá, 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 o a está na posição 0, o espaço está na posição 1, o p está na posição 2, o a na 3, o l na 4, e assim sucessivamente até o final. Tá? Então, toda string tem um índice, todos os caracteres de uma string têm um índice. Esse índice sempre começa no 0. Não se esqueçam. Isso é essencial e nós vamos usar essa lógica depois quando a gente estiver falando de lista e de tuplas. Percebam aqui, ó. Olha aqui o númerozinho 0, o índice dessa tupla. Olha aqui o índice 1. E quando a gente tinha aqui, em vez do ponto, a gente tinha uma vírgula e nós tínhamos 3 elementos nessa tupla, vocês devem ter percebido que a tupla tem 3 elementos. O primeiro elemento, índice 0, segundo elemento, índice 1, terceiro elemento, índice 2. Então, uma string é a mesma coisa. Primeiro elemento, índice 0, segundo elemento, índice 1, o terceiro elemento, índice 2, e assim sucessivamente para as strings também. E como que você vai fazer, então, para pegar a letra P? Que está ali. Vamos lá, vou colocar a frase aqui, não nesse, esse a gente fecha, vamos colocar a frase aqui. Vamos pular uma linha para deixar bem claro para todo mundo. E vamos colocar aqui nossa frase. Print. Opa, faltou aqui. João come pão. Certo? Só que eu não vou colocar o print. Eu vou atribuir isso aqui a uma frase. Frase vai receber João come pão. E nós já sabemos que é o índice 10. Tá? Nós sabemos que é o índice 10. Então, eu vou colocar aqui print, frase, e aí eu vou usar estes caracteres e colocar o número 10. Tá? Já voltamos. Vamos só executar. Tá ali. Ele mostrou a letra P. Voltamos para o PowerPoint. Vocês estão vendo que o P está na posição 10. Portanto, eu estou pedindo aqui, e aí vamos lá de novo, acompanhem aqui. Eu atribuí este conteúdo a essa variável frase. E depois eu falei, Python, mostra para mim na tela
o caractere que nesta variável frase está na posição de índice 10. Então, é isso que você vai fazer quando você quiser aceder a uma letra, vamos pensar assim, de maneira específica. Tá? É claro que aqui, para o contexto da aula, a gente já sabe. Tá? Mas nós vamos ver depois como fazer para poder mexer com os caracteres sem saber o tamanho. Tá? Porque, enfim, óbvio que aqui a gente sabe que tem 14 caracteres. Por que 14? Porque está começando no 0 e terminando no 13. Portanto, eu tenho 14. Mas naquela outra frase, daquele outro lá, que tinha 70 caracteres, a gente não ia ficar contando. Então, eu tenho de usar a função len para descobrir quantos caracteres tem e depois ter acesso a cada letra conforme o seu índice. Pode parecer difícil, tá? Mas não é difícil. É fácil. O que eu quero que você guarde aqui nesse finzinho? Passamos aqui 2 minutinhos. É a última frase da aula. Cada caractere tem um índice. E para você mostrar o caractere daquele índice, você usa essa expressão. Você coloca a variável que tem a sua frase, que tem o seu texto, e aí você abre o colchete, põe o número do índice, fecha o colchete e pede para mostrar. Uma última coisinha, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, que índice 10 vai receber frase na posição 10. E aí depois aqui, eu vou de novo copiar e colar para facilitar e colocar aqui índice 10. É a mesma coisa, como vocês vão ver aqui no resultado, PP. Tá? Aqui, eu estou pegando o que está na variável frase, na posição 10, e estou atribuindo a essa variável. E aí, aqui nessa última linha, eu mostro o conteúdo dessa variável. Posso fazer de uma forma, posso fazer de outra. O importante é saber o que significa isso. Frase, colchete, 10. Óbvio, eu coloquei o 10 porque eu quis o 10. Eu poderia ter pego 8, poderia ter pego 1, poderia ter pego 13, poderia ter pego qualquer um. Tá? O ponto é esse. Mas a gente vai voltar a isso, então, na semana que vem. Tá? Vou colocar agora esses slides aí, lá no Moodle. E o vídeo, enfim, a aula, etc, etc. E a gente se vê, então, pessoal, na segunda-feira. Ok? Bom fim de semana para vocês. Descansem, aproveitem, sei lá o que vocês vão fazer. E até segunda-feira, pessoal. Boa noite e tchau, tchau. Até lá.